Bom dia, galerinha do segundo ano e do quarto período. Tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui hoje para nossa primeira videoaula, né? Nesse período aí de recesso, de quarentena que nós estamos vivendo, né? Por causa do novo vírus, novo coronavírus. Então, as aulas estão suspensas, mas vocês não estão de férias, né? Lembrando que essa é uma suspensão temporária e o conteúdo tem que ser dado, né? Vocês vão estudar agora através dessas videoaulas que eu vou fazer com vocês, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matrizes especiais, tipos especiais de matrizes, né? Só dando uma recordada aqui com vocês, né? No que nós já tínhamos estudado, vou fazer uma retomada aqui. O que é uma matriz, né? Nós estudamos aqui com vocês, mas vamos dar uma pequena revisada aqui, né? Para quem não lembra ou para quem teve alguma dúvida, né? O que é uma matriz? Bom, primeiro, matriz é uma tabela de números, e esses números estão organizados em linhas e colunas. Então, por exemplo, matriz A, vamos supor que tem os elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, aqui eu tenho uma tabela de números, né? Organizados em linhas, que são as horizontais, e colunas, que são as verticais, né? A gente define como ordem da matriz a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que ela tem. Essa matriz, por exemplo, ela tem 3 linhas e 4 colunas. Então, nós dizemos que ela é uma matriz 3 por 4, né? Sempre esse primeiro número corresponde à quantidade de linhas, né? Esse segundo número aqui corresponde à quantidade de colunas. Então, essa matriz tem 3 linhas e 4 colunas, ok? A matriz é representada entre colchetes ou entre parênteses. Nesse caso aqui eu escolhi os colchetes para poder representar a matriz, certo? Nós vimos também como é que você obtém uma matriz. Às vezes a matriz ela não está pronta para vocês, mas tem como você obter. Por exemplo, se eu quiser obter essa matriz aqui, ó, matriz A e J, 3 por 2, né? Tal que A e J seja igual a I mais J. Eu ensinei vocês a fazer isso aqui também. Como é que a gente encontra essa matriz? Primeiro, qual é a ordem da matriz? A matriz tem ordem 3 por 2, tem 3 linhas e 2 colunas, ok? Segundo, ele me deu a lei de formação, a fórmula que a gente vai usar para representar, para descobrir os elementos. A e J é igual a I mais J. O que é esse I e esse J? O I e o J é para representar a linha e a coluna que o elemento ocupa. Por exemplo, vamos montar essa matriz aqui. Matriz A. Essa matriz A, ela tem 3 linhas, certo? Então, 3 linhas. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3 linhas. E tem 2 colunas. Então, vamos representar as colunas aqui, ó. 1, 2. Linha na horizontal e coluna na vertical. Vou chamar todos os elementos dessa matriz de A. A e A. O que diferencia os elementos são a linha e a coluna que eles ocupam. Por exemplo, esse elemento aqui, ele é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, a gente fala que ele é o elemento A11. É o valor do I e o valor do J dele. Tanto o I quanto o J são iguais a 1. Esse elemento aqui, ele está na primeira linha, segunda coluna. Então, ele é o A12. Esse daqui é o A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A31, terceira linha, primeira coluna. E A32, terceira linha, segunda coluna. Para descobrir esses elementos, eu vou usar essa lei de formação aqui, ó, que ele me deu. Tá? Como assim? Olha só, vou descobrir o A11. A11. Então, A1, vou pegar a fórmula, A e J igual a I mais J, no lugar do I vou colocar 1, no lugar do J eu vou colocar 1 também.
Então, vai ficar I mais J. 1 mais 1, que dá quanto? 2. Aí eu vou pegar o próximo elemento. O próximo elemento aqui é o A12. A12, o I vale 1 e o J vale 2. Né? Substituindo na fórmula, AIJ igual a I mais J, vai ficar A12 é igual a 1 mais 2. Lembrando que essa fórmula aqui é dada no exercício, tá? 1 mais 2 vai dar 3. Cada exercício vai te dar uma fórmula diferente, então você presta atenção nessa fórmula que vai ser dada aqui, tá? O próximo elemento é o A21. A21 vai ser 2 mais 1. O I é 2 e o J é 1. 2 mais 1, 3. A22 vai ser 2 mais 2, 4. A31 vai ser 3 mais 1, 4 também. E por último, A32 vai ser 3 mais 2, que é 5. Certo? Então a matriz A, nesse caso aqui, como é que ela fica? Quais são os elementos dela? Vamos colocar aqui. Na primeira linha, 2 e 3. Na segunda linha, 3 e 4. Na terceira linha, 4 e 5. Certo? Essa é a matriz A que eu queria descobrir. Então, isso aqui foi o que nós trabalhamos em sala, né? Agora, vamos ver hoje mais um pouquinho do conteúdo de matrizes. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre matrizes especiais. Algumas matrizes especiais que nós temos, né? A primeira matriz especial é a chamada matriz linha. O que é uma matriz linha? Está escrito aqui, ó. É aquela formada por uma única linha. Ela só tem uma linha. Por exemplo, ó, matriz A, com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Essa matriz aqui, ela tem uma linha só, mas tem 5 colunas. Então, a gente fala que é uma matriz 1 por 5. Número de linhas 1, número de colunas 5. Certo? Como ela tem uma linha só, ela é uma matriz linha. Ok? Segundo tipo especial de matriz coluna. O que é uma matriz coluna? É aquela formada por uma única coluna, né? Por exemplo, matriz coluna B. Tem lá, ó, a matriz coluna 1, menos 1, 0. Essa matriz aqui, ó, você tá vendo que ela tem uma coluna só. Mas ela tem 3 linhas. Então, essa matriz aqui tem ordem 3 linhas por uma coluna. Como ela tem uma coluna só, é uma matriz coluna. Beleza? Matriz nula. O que é uma matriz nula? É aquela cujos elementos são iguais a 0. Ou seja, uma matriz onde todos os elementos são iguais a 0. Essa matriz aqui, por exemplo, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa matriz aqui, todos os elementos dela são iguais a 0. Então, ela é chamada de matriz nula. No caso, ela tem ordem igual a 2, porque são 2 linhas, por 3, porque são 3 colunas. Matriz nula de ordem 2 por 3. Ok? Tranquilo até aqui, né? Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É aquela que possui número de linhas igual a número de colunas. Por exemplo, matriz A, 2, 1, menos 1 e 7, por exemplo. Essa matriz aqui, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz quadrada. Certo? Aí, nesse caso, como ela é uma matriz quadrada de 2 linhas e 2 colunas, a gente diz que ela é uma matriz quadrada. Matriz quadrada de ordem 2, tá? Significa que ela tem 2 linhas e 2 colunas. Podemos ter também matriz quadrada de ordem 3. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Matriz quadrada de ordem 3, 1, 0, 1, 2, 5, 3, 0, 0, 7, por exemplo. Essa matriz aqui, ó, também é quadrada, né? Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, nós dizemos que ela é uma matriz
quadrada de ordem 3. Matriz quadrada de ordem 3, correto? Na matriz quadrada, a gente destaca dois elementos importantes aqui, ó. Quais são eles? Esses elementos aqui. Essa diagonal aqui, ó, que é chamada de diagonal principal. E a outra diagonal, que é essa diagonal aqui, ó. Aí essa diagonal, ela recebe o nome de diagonal secundária. Diagonal secundária, tá? Diagonal principal, diagonal secundária. Na matriz de ordem 3 também posso destacar essas duas diagonais, ó. Diagonal principal, aqui, ó. Os elementos são 1, 5 e 7, né? Então aqui é a diagonal principal. Diagonal principal, vou usar a sigla DP para representar. Então aqui é a diagonal principal, ok? E a outra diagonal, formada pelo 1, 5 e o 0, é essa diagonal aqui, ó, que eu vou chamar ela de diagonal secundária, mas vamos representar aqui pela sigla DS, diagonal secundária. Lembrando que apenas matrizes quadradas possuem essas duas diagonais, tá certo? Beleza. Continuando, vamos falar desse tipo de matriz aqui, ó, chamada matriz transposta. Tá? Chegar aqui um pouquinho mais perto para ficar melhor aí para vocês. O que é uma matriz transposta? A transposta de uma matriz é a matriz obtida ao trocarmos ordenadamente as linhas e as colunas da matriz original. Como assim, professor? Por exemplo, olha só. Suponhamos que eu tenha a matriz A, que tem esses elementos aqui, ó. 0, 1, 2, menos 1, 3 e 4, por exemplo. Qual é a ordem dessa matriz? 2 linhas e 3 colunas, então ela é 2 por 3, ok? O que seria a matriz transposta nesse caso? Que a gente representa A elevado a T. Esse Tzinho aqui em cima, ó, significa transposta de A. Quando você vê essa notação aqui, ó, A elevado a T, isso aqui significa transposta de A, transposta da matriz A, tá? Então, matriz transposta troca ordenadamente linha e coluna da matriz original, ou seja, o que é linha da matriz original, por exemplo, 0, 1, 2 é a primeira linha da original, vira coluna da transposta. Então, a primeira coluna da transposta, 0, 1, 2. A segunda linha da matriz original vai virar a segunda coluna transposta, menos 1, 3 e 4. Então, essa daqui é a matriz transposta, né? Em outras palavras, para você descobrir a transposta, é só pegar a matriz original e transformar as linhas delas em as linhas dessa matriz em colunas. Aí você vai descobrir a transposta, certo? Para a gente fechar, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Calcule a matriz, deixa eu só ajeitar aqui, melhorar a folha, beleza. Calcule a transposta da matriz A, definida por A igual a e J, 3 por 2, a matriz A tem 3 linhas e 2 colunas, tal que A e J é igual a 3i mais J menos 1. Então, vamos montar essa matriz, né? Primeiro, vamos montar a matriz A, depois a gente acha a transposta dela, tá? Então, a matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Vamos lá. 3 linhas, 1, 2, 3. 2 colunas. Essa matriz aqui, né? Bom, aqui eu tenho os elementos da matriz A1, 1, primeira linha, primeira coluna, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1 e A3, 2, certo? Vamos descobrir esses elementos usando a lei de formação que ele me deu aqui, né? A lei de formação, vou escrever ela aqui, ó.
AJ é igual a 3I mais J menos 1. Lembra que eu falei que a lei de formação, cada exercício vai te dar uma diferente. Esse exercício é essa fórmula aqui. Então, vou calcular primeiro o A11, certo? A11 vai ser igual a 3 vezes I, aí o I é 1, 3 vezes 1, mais J. O J também é 1, mais 1, menos 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, menos 1 vai dar 3. Esse é o primeiro elemento da matriz A. Então, daqui nós vamos ter que o primeiro elemento da matriz A é o 3. Agora, vamos calcular o A12. A12 vai ser igual a 3 vezes I, o I é 1, né? Mais 2, menos 1. Quanto vai dar esse resultado aqui? 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, menos 1 vai dar 4. Esse é o segundo elemento aqui da matriz A, 4, certo? A21, esse elemento aqui, o I é 2, o J é 1. Então, fica 3 vezes 2, mais 1, menos 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, menos 1, 6. A22, 3 vezes 2, né, que o I é 2, mais J, que é 2 também, menos 1. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8, menos 1, 7. A31, o I é 3, o J é 1. 3 vezes 3, mais 1, menos 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, menos 1, 9. A32. A32 vai ficar 3 vezes 3, né, que o I é 3, mais 2, que é o valor do J, menos 1. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11, menos 1, 10. Então, os outros elementos da matriz A vão ser 6 e 7, 9 e 10. Essa aqui é a matriz A. Só que ele não pediu para você descobrir a matriz A. Ele pediu para você descobrir a transposta da matriz A. O que é a transposta? Troca ordenadamente as linhas por colunas, né? Então, AT, matriz transposta de A. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera para ficar melhor. Você vai pegar o que é linha da matriz A, transformar em coluna. Então, vai ficar 3 e 4 na primeira coluna, que é a primeira linha. A segunda linha, 6 e 7, vira a segunda coluna. A terceira linha, 9 e 10, vira a terceira coluna. Essa aqui é a transposta. Uma coisa interessante que você percebe é que quando você faz a transposta, a ordem da matriz original era 3 por 2, né? Na transposta, a ordem fica ao contrário. 2 por 3, duas linhas por 3 colunas. E isso acontece sempre, tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? E eu gostaria aqui de deixar uma tarefinha para vocês, né? Eu sei que vocês não têm o livro, então por isso eu vou postar uma foto. Vou tirar a foto do livro e vou pedir para o Serginho postar nos grupos de vocês, tá? Aí a tarefinha que vocês vão fazer para mim é a seguinte, tarefinha de casa. Vocês vão fazer da página 70, os exercícios 6, 7, 8 e 9, tá? Pode fazer no caderno mesmo, porque quando voltar às aulas eu vou dar o visto, tá ok? Vai valer nota. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem me perguntar, né, algum exercício, se tiver dúvida em alguma coisa, é só mandar um e-mail para mim, tá? Vou deixar meu e-mail aqui, ó, fabio.souza0573, tudo emendado, fabio.souza0573, tudo emendado, @gmail.com. Se não tiver como você mandar e-mail para tirar dúvida, quando voltar às aulas a gente corrige essas tarefas aí, tá bom? No mais, deixo um abraço a todos aí e só reforçando, não saiam de casa, viu? Tá bom? Um abração, fiquem com Deus, beijão, até a próxima. Tchau, tchau.